Qual o impacto que uma reflexão sobre o que você era antes de conhecer a Cristo e o que é agora causa a você? Como é que você reage ao refletir sobre isso? Lembro-me perfeitamente do meu crescimento no contexto de uma igreja cristã evangélica, e eu era um frequentador assíduo, acompanhava os meus pais, a minha família, mas até os meus 15 anos eu apenas esquentava banco e não desfrutava de um impacto, de um relacionamento com Deus e do que esse relacionamento com Deus proporciona a cada um de nós, seus filhos. Na primeira carta que Paulo escreveu a Timóteo, no capítulo 1, nos versos de 13 a 17, nós podemos notar que Paulo descreve quem era ele antes de conhecer a Cristo. E ele diz: eu sou um terrível pecador, perseguidor dos cristãos. Mas logo depois, nesse mesmo texto, ele descreve a si mesmo como o pior dos pecadores. O que me impressiona aqui é que a motivação de Paulo para enaltecer a graça de Deus, devido à salvação que ele havia alcançado, resulta em louvor, honra e glória a Deus. Nessa época, aliás, Paulo já era um cristão genuíno, fiel ao Senhor, cumpridor do chamado. Paulo havia levado muitas pessoas a Cristo até esse tempo. Muitas das suas cartas foram escritas até esse momento, cartas que nós temos hoje na nossa Bíblia. Então, Paulo mantinha o mesmo zelo de um novo convertido ao refletir sobre essa transformação que tão grande salvação havia operado na sua vida. O que eu quero dizer com isso? Que a sua reflexão sobre a salvação oferecida por Deus motivou Paulo a louvá-lo, a engrandecê-lo e a consagrar ainda mais a sua vida a Deus. Ouça o que ele diz nos versos 16 e 17. Mas, por essa mesma razão, me foi concedida misericórdia, para que em mim o principal evidenciasse Jesus Cristo a sua completa longanimidade, e servisse eu de modelo a quantos hão de crer nele para a vida eterna. Assim, ao Rei eterno, imortal, invisível, Deus único, honra e glória pelos séculos dos séculos. Amém. Percebe? Percebe aqui o efeito dessa reflexão sobre a tão grande salvação que Deus havia operado no coração de Paulo? A sua reflexão o motivou a confiar, a obedecer, a amar, a admirar a Deus, enaltecê-lo, glorificá-lo, a desejar intensamente, a proclamar a mensagem de salvação. Então eu quero convidar você a refletir em quem você era ontem, antes de conhecer a Cristo, e o que você é hoje, ou quem você é hoje como filho de Deus. E após refletir o que tem experimentado, o que tem provado de Deus, por conta de tão grande salvação, como Paulo, você possa louvar, amar mais intensamente, servi-lo de todo o coração, anunciar a sua salvação, cantar louvores e glorificar a esse maravilhoso Deus, o Deus de tão grande salvação, hoje e sempre. Em nome de Jesus. Amém.